Ainda no povoado Matinha, a nossa equipe de reportagem conversou com a dona Maria Ivonete, ela que é a mãe do Cleudimar, ele que teria tirado a vida da Fernanda. E ela conta tudo o que aconteceu. Segundo ela, está bastante revoltada, triste e sofrendo, tanto pela prisão do filho e pela morte da Fernanda. Acompanhe agora a dor e o sofrimento dessa mãe. Dona Maria Ivonete, o que aconteceu na noite de domingo, quando a senhora ficou sabendo que o seu filho... Eu não sei lhe explicar o que aconteceu, porque eu estava em casa e eu não vi. Quando eu vi ali, já tinha acontecido. Então eu não sei lhe explicar como foi, nem como não foi. Só o que eu vi, uma multidão de gente, que eu corri para lá, mas já tinha acontecido. É só o que eu sei lhe informar. O bar fica em frente à sua casa? É aquele bar bem ali, fica aqui em frente à minha casa, mas eu estava em casa. Como era o relacionamento deles dois? Muito bem, eles não brigavam, ele gostava muito dos filhos dela. E ela era uma vida de boa, não era de boa porque pobre não vive uma vida boa, né? Mas, na medida do possível, viveu bem. Eles eram evangélicos? Era evangélico. Saíram da crença quando nessa separação deles, que ontem estava com 10 dias. 10 dias ontem. 10 dias que eles estavam separados? Separado, era. E 10 dias que ele tinha saído da crença, eles? Era, todos dois, por dois. Não foi nem só um, por Há dois. quanto tempo ele já era evangélico? Antes deles se juntar, porque estava com um ano que eles estavam juntos. Eles entraram na crença antes de se juntarem, os dois. Entraram na crença para poder viver juntos. Aquela vez que ele chegou a agredir o pai, numa confusão, ele já era crente? Ele? Não. Não, ele entrou depois daquilo dali? Foi. Você já sabe disso aí. E aí depois disso que ele entrou na crença? Foi. E como era seu relacionamento com ela? Bom demais. Era uma pessoa muito ótima para mim. Não é porque ela morreu que o povo tem que dizer que quem quiser ser bom, morra, se mude bem para longe. Mas não, ela era uma pessoa ótima para mim. O ano que ela passou aqui perto de mim, eu nunca tive o que dizer dela. Era uma pessoa boa. Ela não brigava com ele não brigava com ela. Teima, porque todo casal teima. Mas briga mesmo, nunca tiveram, eles dois. De jeito nenhum. E a senhora, como mãe, como é que está a senhora agora? O seu filho está preso e ela não volta mais. Mas como é que está o seu sofrimento? O meu sofrimento está grande pelo meu filho que fez o que fez com ela e por ela que se acabou e deixou 3 filhos pequenos. Minha dor está maior do que eu acho, até mesmo do que da mãe dela. E o que eu peço para a mãe dela, que me desculpe, que eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver. Não, nada. Nem eu, nem meu marido, nem meus outros filhos, ninguém tem nada a ver. Ninguém sabe, mas ninguém sabe o que aconteceu e nem o porquê que ele fez isso. Não sei. Ele gostava muito dela? Gostava. Ele se conversava, era toda noite, ele passava a noite todinha conversando com ela por celular. Ela lá na casa da avó dela e ele aí na casa dele. Depois que se separaram? Depois se separaram, aí eu não sei o motivo, meu amigo. Depois que ele efetuou as facadas nele, ele ficou na porta aí, foi? Esperando. Foi, ele não correu. Ficou sentado aonde? Ele não ficou sentado, ele ficou em pé, caminhando aqui. Aí ele disse, mãe, eu não vou correr, eu vou me entregar por o que eu fiz. Eu vou assumir a culpa que eu fiz. Eu não vou correr não. Ele não correu, a polícia chegou, levou ele. E ele não correu de jeito nenhum. O tio dela chegou até ver ele aqui. E o tio dele não fez nada, o tio dela não fez nada com ele, né? Fez não. Ele veio o tio dela e o primo dela. Chegaram. Conversaram com ele. Mas aí... a senhora viu a conversa? Não, ele só procurando para ele o porquê que ele tinha feito aquilo. E ele disse que não sabia, que não se lembrava. Foi só isso, ele não falou mais nada. Desse jeito. Aí ele disse, Aí ele falou para mim, o tio dela, Maria, eu te entendo, eu sei o que está passando, tu não tem culpa de nada. Aí eles saíram e foram embora. É duro para uma mãe dizer isso para um filho, mas a senhora quer que seja feita justiça, que ele paga pelo erro dele? Meu irmão, ele já está lá, eu não tenho nada, não posso fazer nada. Então, eu quero que Deus tome de conta. E aí, daí para frente, Deus sabe o que vai fazer com ele. Porque eu não posso fazer nada. Condição, eu não tenho onde botar um advogado para tirar ele de lá. Então, só o advogado dele é Deus. É ele que vai ser o advogado dele. E a senhora não concorda com isso que ele fez? Não, senhor, não concordo não. De jeito nenhum, que isso aí não justifica o que ele fez com ela. Ela podia ser o que fosse, mas não justifica o que ele fez. Porque assim como eu sou mãe dele, ela também tem 3 filhos.
Isso é duro para uma mãe falar. É duro, é doído uma coisa dessa. Mas a realidade a gente tem que falar. A senhora chorou muito com isso. E vivo chorando, porque não tem como eu me conformar. Obrigada, meu amigo. Ela não conseguiu mais falar. Essa mãe também que sofre. E as lágrimas caiu. O sofrimento também dela pelo filho e pela a Fernanda, que ela gostava muito. Então tá aí, gente. Essa mãe gostava muito dela. Eu vou encerrar aqui a matéria com ela aqui, que ela não aguenta mais falar. Eu vou encerrar aqui com ela aqui. E a gente só pede que seja feita justiça. É triste ver uma mãe falando isso sobre o filho, tudo, mas ela disse que não concorda com o que ele fez. Repórter Rai Lima, para a TV Mearim.